Bom dia a todos e a todas. Bom dia, professores Wallace, professor da UFBA, professor Esther Majerovics, docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor Jorge Almeida, colega da UFBA. Agradeço a aceitação do convite para participar dessa mesa a todos vocês, né? Especialmente a colega Esther, que é o membro externo, digamos assim, aqui da nossa mesa. Essa mesa, o tema dessa mesa é a disputa tecnológica global, né? A partir da China, o envolvimento da China na disputa tecnológica, sobretudo com os Estados Unidos, neste momento. Nós fazemos parte, com essa mesa, do segundo webinário China Atual. Esse webinário tem 9 mesas e mais uma mesa redonda, então são 10 eventos tratando das questões contemporâneas da China, neste congresso comemorativo dos 75 anos da UFBA. O nosso evento, o webinário China, é uma promoção dos programas de pós-graduação de Ciências Sociais, Ciência Política, Relações Internacionais e Economia. É uma promoção também dos grupos de pesquisa, Hegemonia e Contra-Hegemonia, Economia Política e Desenvolvimento, e também do grupo de pesquisa Lab Mundo. Então, nossos trabalhos aqui começarão com a apresentação da professora Esther, em seguida o professor Wallace e, por fim, o professor Jorge Almeida. Cada um terá 20 minutos, no total nós teremos, portanto, 1 hora de exposições e teremos ainda 30 minutos para o debate, para as respostas dos expositores às perguntas do público e tratando, portanto, do nosso tema, né, da melhor forma possível. Então, nós vamos iniciar nossas atividades com a professora Esther Majerovics. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema que está tão atual, né, tão relevante. E eu queria agradecer, em primeiro lugar, aos professores Renildo, Jorge, Wallace. É um prazer estar aqui com vocês e as meninas do suporte. Então, eu vou começar minha apresentação. Na verdade, eu não vou tratar, né, de todos os players que estão nessa disputa, eu vou tratar da disputa entre China e Estados Unidos nas tecnologias da informação e comunicação. Em primeiro lugar, né, vou fazer aqui um esqueminha, mais ou menos, de como vai ser minha apresentação, e eu vou tentar tratar dos condicionantes estruturais dessa disputa tecnológica. Isso são 2 eixos, particularmente, que eu quero tratar aqui, né, da natureza e das características da disputa tecnológica entre China e Estados Unidos em relação à disputa tecnológica que ocorreu na Guerra Fria. Por que a gente vai fazer tá dando esse passo aqui? Porque muito do que a gente tem visto sendo discutido pela grande mídia, pelos jornais, pelos veículos internacionais, é uma analogia com uma possível nova Guerra Fria que estaria ocorrendo entre China e Estados Unidos. A própria retórica americana também traz esses elementos de nova Guerra Fria, né? E a gente vai discutir o que tem de diferente e por que é importante diferenciar essa disputa tecnológica com aquela que aconteceu entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, em primeiro lugar, é dar uma limpada de terreno para entender o que tem de novo no que está acontecendo, o que tem de diferente. Em segundo lugar,
é pautar essa concorrência tecnológica numa concepção de um sistema tecnológico de maquinaria, né? Que é importante para a gente entender como essas tecnologias se articulam, porque, às vezes, uma movida, seja da China ou dos Estados Unidos, em um setor, visa, antes de mais nada, impactar outra tecnologia e outro setor. Então, a gente precisa ter essa visão integrada, né? Se eu tiver tempo, eu vou tratar também um pouco do que muda nessa concorrência, né, com o novo governo Biden, né, que teria um acirramento da concorrência e uma estratégia multitemporal, mas eu não sei se eu vou conseguir chegar nisso, tá? Então, vamos começar aqui tratando do que tem de diferente dessa disputa tecnológica atual entre China e Estados Unidos daquela da Guerra Fria. Em primeiro lugar, e aí o que vai ajudar a gente a entender, são duas chaves de leitura associadas com o processo de difusão das tecnologias da informação e comunicação, de origem e difusão, né? A TIC e os setores de alta tecnologia em geral, eles tendem a ser setores de uso civil-militar, né? Particularmente as TIC, elas nascem nos Estados Unidos como resultado de pesquisas destinadas a atingir objetivos militares, né? Basta a gente pensar na internet, que tem sua origem na ARPANET, o GPS tem origem no sistema Navistar, que é do setor de defesa americano, né? Os semicondutores as principais pesquisas foram desenvolvidas no contexto da guerra contra a Alemanha, e posteriormente eles são aplicadas na economia em geral. Esse processo de difusão da TIC acontece num período histórico particular, e isso vai trazer consequências para a disputa tecnológica hoje, né? Esse processo de difusão da TIC, ele ocorre coetâneo ao neoliberalismo, a fragmentação produtiva internacional, que também ocorre junto com a inserção da China na economia capitalista global. Isso coloca, então, duas chaves de leitura para a gente, né? Então, se primeiro a gente tem a emergência da TIC através do financiamento e desenvolvimento pelo Estado americano, capitaneando um sistema nacional de inovação que inclui instituições de pesquisas, universidades, empresas, mas também o setor público, né? A apropriação dessas tecnologias, quando surge, né, liderado pelo Estado, a apropriação dela se dá de forma privada, em geral sem custos, isso é, o setor público financia, o setor privado se apropria, né, criando novos mercados e esferas de acumulação. Isso aqui já coloca para a gente uma natureza bem específica do sistema de inovação, Sistema Nacional de Inovação americano, que é a ideia da integração civil-militar. Essas tecnologias surgem por pesquisas militares e, quando a fronteira tecnológica avança no setor militar, as tecnologias um pouquinho mais antigas são repassadas para o setor civil e se espraiam na economia em geral. E um segundo elemento da difusão, que é a integração econômica internacional, já que ela se dá durante o período neoliberal, né? Então, essa integração econômica internacional vai comportar também não só a difusão do consumo dos bens eletrônicos, do consumo dos bens de TIC, mas também uma integração produtiva da fragmentação internacional que conforma as cadeias de valor globais, certo? E essas características da difusão das TIC destoam da dinâmica da concorrência tecnológica na Guerra Fria. Na Guerra Fria, a gente pode, né, caracterizar, em geral, como marcada por dois encapsulamentos econômicos e tecnológicos, né? Enquanto nos Estados Unidos você tem a integração civil-militar, na União Soviética você tem um encapsulamento do desenvolvimento tecnológico no setor militar. As tecnologias, a pesquisa militar que puxa o desenvolvimento tecnológico, mas ela não se difunde para o setor civil, ou se difunde muito pouco. Então, o desenvolvimento tecnológico militar não rebate no aparato produtivo civil. Isso restringe os aumentos de produtividade da economia e, no longo prazo, coloca dificuldades econômicas, né? Você está consumindo o excedente para fazer desenvolvimento tecnológico militar, mas ele não rebate na produtividade da economia. Isso, então, vai ser um dos fatores chaves
que vai colocar a derrota da União Soviética pautada pela Guerra nas Estrelas, que é um esforço de desenvolvimento tecnológico que, na prática, esgarça e defasa o tecido produtivo soviético. Né? Na China, inicialmente, se adotava um modelo soviético, ou seja, de encapsulamento da pesquisa no setor militar. Posteriormente, né, principalmente no contexto da reforma e abertura, adota-se o modelo de sistema de inovação nacional americano, óbvio que com adaptações às especificidades chinesas. Né? Então, aqui, hoje, a China tem um sistema nacional de inovação pautado na fusão civil-militar. E conclui-se logo que uma corrida tecnológica entre China e Estados Unidos, diferentemente da Guerra Fria, pode resultar em uma dinâmica virtuosa para a acumulação de capital na China, porque não tende a ter esse efeito de defasagem com o setor civil, mas de se espraiar no setor civil e aumentar a produtividade. Então, esse é um dos elementos. O segundo elemento que destoa, né, da corrida tecnológica entre China e Estados Unidos contemporânea é que na Guerra Fria você tem um encapsulamento econômico dos blocos, ou seja, não há relações econômicas de complementaridade. Em contraste, a China é altamente integrada à economia capitalista global, seja do ponto de vista da produção quanto da realização. Né? A China é a fábrica do mundo, o principal produtor de bens eletrônicos, da SIC, e é o maior mercado também para diversos bens, da SIC, como de outros também, né? Mas estamos focando aqui na SIC, seja para bens de capital, seja para partes e componentes, seja para bens de consumo. Então, aqui o que acontece, né? Diferentemente da concorrência na Guerra Fria, se os Estados Unidos buscam retaliações, sanções, medidas punitivistas em relação à China, né? Essas medidas podem resultar em perdas econômicas para os próprios Estados Unidos, isso é, curto-circuitar a acumulação de capital das grandes empresas tecnológicas americanas. Então, significa que uma estratégia de retaliação ela impõe custos econômicos, o que durante a Guerra Fria não acontecia, porque eles eram compartimentalizados economicamente. Isso vai provocar uma fratura de interesse dos capitais americanos, né? Aqueles que têm muita dependência do mercado chinês não vão ter interesse em medidas punitivistas, né? Os setores que concorrem mais com a China podem ter interesse, então existe uma fratura de interesses desses capitais. Isso coloca limites a uma estratégia de contenção chinesa baseada apenas em medidas punitivistas, tá? Então, né, essas seriam as principais características distoantes. Enquanto a Guerra Fria foi marcada por 2 encapsulamentos, esses 2 encapsulamentos não se verificam na relação China e Estados Unidos, na concorrência entre eles, o que coloca uma outra dinâmica para o tipo de concorrência que pode ser estabelecida. E as estratégias, e para as estratégias dos países. Tá? Um segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui, né, é que a gente tem que entender, então, essa concorrência nessas tecnologias, entendendo elas como parte de um sistema tecnológico de maquinaria global. Né? Então, as TICs elas surgem nos Estados Unidos, mas elas se constituem historicamente enquanto um sistema de maquinaria global, né? Não só pela difusão do consumo das infraestruturas digitais, mas, como eu falei, da produção também. Né? A base industrial da digitalização, né, na indústria da transformação, ela também é fragmentada internacionalmente. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho o que seria esse sistema, brevemente, para a gente tirar algumas conclusões que são importantes para a gente entender a disputa tecnológica. Se vocês puderem mudar da tela 1 para outra tela lá, do desenho. Obrigada. Tá? Aqui, de certa forma, eu estou, nessa figura, eu estou fazendo quais são as relações entre 3 tecnologias chaves aqui: a inteligência artificial, a infraestrutura de telecomunicações móveis e os semicondutores. Tá? Eu não vou entrar em todas as relações que essas tecnologias têm umas com as outras e os rebatimentos. Né? O que eu quero chamar a atenção aqui é que esse sistema dos dados à nuvem, toda a economia digital repousa e depende da indústria da transformação, né? Da fábrica clássica, tal como tradicionalmente concebida.
Então, se a gente pensar nisso como na sua estrutura produtiva, a gente pode ver que os bens da TIC, as tecnologias da informação, né, elas vão comportar um processo produtivo muito similar, assim, do ponto de vista de departamentos como outras indústrias, né? Você tem um setor da produção de bens de capital, que são os equipamentos da manufatura de semicondutores, você tem um setor produtor de partes e componentes, e você tem os bens de consumo misto aqui, podem ser consumo final, como computadores, notebooks, ou podem ser utilizados para infraestrutura de telecomunicações, podem ser utilizados na indústria, etc. Né? Mas a gente tem aqui partes e componentes, os semicondutores, bens de capital e seus usuários. A gente pode pensar em toda a economia digital como sendo de usuários de semicondutores. Né? Por quê? Porque os semicondutores são os blocos construtores das capacidades de comunicação e computação. Tá? Os semicondutores, eles são o quê? Eles são, por um lado, sensores, né, que vão digitalizar o mundo físico, que vão transformar sinais analógicos, como de som, em sinais digitais, 0 e 1. Né? Então, eles digitalizam o mundo físico. E a outra parte da indústria de semicondutores são os circuitos integrados, né? Os chips. O que os chips fazem? Eles processam, eles armazenam, eles são memórias, processadores, chips de radiofrequência para comunicar com as antenas de telecomunicações, os sinais, etc. Então, todas as capacidades de comunicação e computação, elas dependem dos semicondutores. Então, a gente pode pensar, né, todos os bens da indústria eletrônica, notebooks, smartphones, servidores, mas também, né, essa nova onda de digitalização que a gente vê acontecendo, né, como a internet das coisas, indústria 4.0, smart city, etc., que está nessa segunda onda aqui, como consumidores, usuários de semicondutores, certo? A infraestrutura de telecomunicações também. Então, a gente vê que esse sistema aqui, né, tecnológico, ele é um sistema muito diverso. Você tem uma série de aplicações, as mais distintas, manufatura, agricultura, cidades, smartphones, notebooks, né? E você tem um grau crescente de complexidade e surgimento de novas tecnologias. Obrigada. E o surgimento de novas tecnologias, como inteligência artificial, big data, etc. Como eu falei para vocês, esse sistema também se constitui de forma globalizada, né? Então, cada uma desses setores tem uma diversidade de aplicações, partes, componentes, etc., de forma que é muito difícil para um país conseguir internalizar todo o aparato produtivo de todos os tipos de bens que usam as tecnologias da informação e comunicação, de todas as suas partes e componentes. Por exemplo, eu não tenho só semicondutor, que é memória, processadora e chip de radiofrequência, eu tenho também eles diferenciados por tipo de aplicação. Então, eu tenho semicondutor, processador que vai para o automotivo, que vai para o espacial, que vai para o uso médico, que vai para os diversos setores da economia. Então, esses setores, eles são muito diversificados, eles têm muitos partes e componentes diferentes, muitos bens capitais específicos, e nenhum país detém todo esse aparato produtivo. Né? Replicar esse aparato produtivo, que é um aparato global, nas fronteiras de um só país, acontece à custa da redução da diversidade de suas partes e componentes, de sua complexidade. Isso significa que, já que não é possível para um país ter autossuficiência nesse sistema, né, sem que isso atrapalhe sua diversidade e seu desenvolvimento tecnológico, como a China vem dando a entender, que busca autossuficiência, etc., a segunda melhor estratégia nesse contexto é controlar a base industrial da digitalização, já que todas as tecnologias de cima e todas as indústrias de cima dependem do uso de semicondutores,
Sem semicondutores não tem 5G, não tem inteligência artificial, não tem bens da eletrônica. A segunda melhor estratégia, se não é possível deter todo o sistema, é ter a base industrial desse sistema, né? Então, a gente vê que, embora a China tenha muito sucesso, né, como é bem conhecido em notebook, smartphone, tenha grandes empresas de internet, né, de e-commerce, e a gente conheça grandes marcas chinesas, a China tem pouquíssima inserção produtiva, né, do ponto de vista das suas necessidades em semicondutores e no equipamento da manufatura de semicondutores, né? A China, aqui, os semicondutores e a manufatura de semicondutores é dominada pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, então, por dominarem com seus aliados essa base industrial, eles detêm um poder estrutural nas tecnologias da informação e comunicação. Se puder voltar para o slide, por favor. Tá, então, eu vou mostrar isso aqui de outra maneira para vocês. Então, quando a gente pensa nesses bens aí, que são os bens usuários de semicondutores, né, ou seja, os smartphones, os computadores, a gente vê que a China e os Estados Unidos têm as principais empresas do mundo, né? Então, você tem Huawei, Lenovo, Apple, a gente vê que a disputa é muito acirrada. Né? A mesma coisa para as empresas de internet. Entre as 10 maiores empresas de internet do mundo, que são todas usuários de semicondutores, a gente vê uma série de empresas americanas e chinesas. Isso é verdade para os smartphones, isso é verdade para os equipamentos de telecomunicação, onde a China tem predominância. Mas, quando a gente desce para os blocos construtores da TIC, a gente vê que a China não possui nenhuma empresa entre as maiores do mundo. Tá? Nos semicondutores, que são essas partes e componentes fundamentais das tecnologias da informação e comunicação, a China tem apenas 5% do mercado mundial. Se a gente olha, então, para os bens de capital, as máquinas necessárias para produzir os semicondutores, a gente vê também que é basicamente Japão e Estados Unidos. Né? Na indústria de semicondutores é o quê? Coreia do Sul, Taiwan, Estados Unidos e Europa e Japão também. O que todos esses players têm em comum? Eles são aliados militares, né? E a China é o único país que está tentando entrar e que já tem, de certa forma, uma inserção na indústria de semicondutores que não é aliado militar. Mas ela ainda depende muito dos Estados Unidos e dos aliados, né? Se a gente olhar aqui, a gente pode dizer que os semicondutores são um gargalo estrutural para a China, né? Se a gente olhar, a China é o maior consumidor do mundo de semicondutores. Em vermelho aqui é o consumo da China. Em azul, a gente tem a produção dentro da China. Em 2020, a produção dentro da China de semicondutores era só 16% daquilo que a China consumia. Ou seja, 84% do consumo de semicondutores da China vem das importações. E mais do que isso, dessa produção que ocorre na China, uma boa parte, a maior parte é feita por multinacionais estrangeiras, dos aliados, dos americanos e americanos, né? Então, as empresas chinesas produzem só 6% do que a China consome, tá? Isso é um gargalo industrial que a gente vê não só em semicondutores, onde a China só tem 5%. Eu vou concluindo já. Falta um minuto, não é isso? A gente vê não só que a China só tem 5% do mercado mundial, enquanto os Estados Unidos têm 55%, como a situação é muito mais crítica quando a gente entra nos equipamentos para a produção de semicondutores no bem de capital. Dos bens de capital para a produção de semicondutores, a China só tem no máximo 2% do mercado mundial, certo? Então, esse gargalo industrial chinês é o que concede aos Estados Unidos um poder estrutural nesse sistema. Então, ao controlar a base industrial da digitalização, os Estados Unidos tentam frear o desenvolvimento da China, não necessariamente só em semicondutores, mas naquilo que está em cima, nas tecnologias que eu mostrei para vocês, que estão em cima dos semicondutores. Eu peguei aqui só para concluir, uma frase aqui que dá um exemplo. Isso aqui é do relatório final da Comissão de Segurança Nacional dos Estados Unidos para a indústria, para a inteligência artificial, né?
Então, eles formaram essa comissão que escreveu esse relatório, e no relatório diz o seguinte: o alvo primário do controle de exportação dos Estados Unidos para limitar as capacidades em inteligência artificial dos competidores deveriam ser os equipamentos para manufatura de semicondutores sofisticados, necessários para a manufatura de chifres de ponta. Ou seja, a gente está falando da inteligência artificial, a tecnologia mais recente que tem, e eles querem controlar o sucesso chinês em inteligência artificial, no 5G, etc., pelo controle e pela atuação nos bens de capital para a produção de semicondutores. Por isso é importante a gente entender isso como um sistema tecnológico, né? E que, ao deter, nesse mundo que se diz pós-industrial, né, controlar a indústria da transformação, a base industrial da digitalização, se tornou estratégico para as grandes potências. Muito embora se falem da nuvem dos dados como algo etéreo, né? A corrida tecnológica hoje reafirma a importância da manufatura tradicional e da indústria da transformação. Tá? Bom, eu não vou ter tempo de discutir aqui as mudanças na política americana, né? Eu só queria chamar a atenção para mais um ponto, finalizar, é que na prática, diferentemente então da Guerra Fria, o que a gente vê é uma convergência tanto entre China e Estados Unidos, tanto do ponto de vista do Sistema Nacional de Inovação, que a China mimetiza o Sistema Nacional de Inovação civil-militar americano, quanto das formas de atuação estatal em geral. A China vem fazendo política industrial, vem fazendo gastos governamentais em infraestrutura, vem fazendo, utilizando as compras governamentais para o seu desenvolvimento tecnológico, e a gente vê agora, nesse governo Biden, uma tentativa de trazer esses elementos também para a atuação estatal nos Estados Unidos, né? Então, bom, vou deixar esses elementos aí, e qualquer coisa eu estou aberta às perguntas para a gente refletir mais. Obrigada. Está sem o som, professor. Muito obrigado, professor Esther. Excelente contribuição. Agora nós vamos contar com a participação do professor Wallace Moreira, que é professor da Faculdade de Economia da UFBA. Com a palavra, professor. Opa, obrigado, professor Renildo. Quero agradecer pelo convite, saudar a mesa, dizer que é uma honra dividir a mesa com a Esther, com o Jorge, com você. Bom, eu vou, se puder expor meu slide, eu agradeço. A minha ideia aqui é tratar de um processo de catch-up tecnológico chinês, né, analisando o setor de semicondutores. Só para contextualizar um pouco, é um trabalho que eu acabei de fazer para a CEPAL, né? Eu fiquei trabalhando na CEPAL um tempo e acabei fazendo um estudo setorial, né, a pedido da CEPAL, sobre o setor de semicondutores. Então, é um estudo mais amplo, né, um estudo de 120 páginas que eu fiz. Então, aqui eu vou fazer uma síntese daquilo que eu abordei, numa perspectiva que eu uso, né? Qual que é essa perspectiva para analisar a política setorial? É analisar na perspectiva de Sistema Nacional de Inovação, né? Na verdade, usar um arcabouço de sistema setorial de inovação que me permite entender particularidades, né, dos setores produtivos e assim poder fazer uma avaliação, talvez, que me permita entender melhor, né, qual que é a dinâmica dela e quais são as possibilidades dela. E nesse bloco, nessa perspectiva, dois autores que são grandes referências no debate sobre inovação tecnológica, sobre catch-up tecnológico, uma perspectiva schumpeteriana, né? Esse aqui é um bloco que nós chamamos de bloco de construção do sistema setorial de inovação, do Franco Malerba, né, em que a gente, para entender um processo de setorial, né, é extremamente importante entender aqui o conhecimento e a tecnologia, os atores envolvidos nesse processo. Então, a gente tem os atores, as empresas, né, tanto nacionais como as empresas estrangeiras, o tipo de demanda e o regime de mercado, né, os atores dois, que são os governos, as universidades, institutos de pesquisa, e como é que se dá a relação entre esses atores dentro de um processo de construção de instituições, de direito de propriedade intelectual.
né? E esse arcabouço, eu faço análise articulando com a ideia de catnap tecnológico em produtos de ciclo de vida de curto prazo, né? Ou seja, são produtos, né, tratando aqui um pouco da questão do regime tecnológico, tratando da questão da incerteza que está inserida nesse processo da inovação, da frequência da inovação e do acesso da base de conhecimento. Esses 3 elementos do regime tecnológico são fundamentais para a gente entender setores específicos, em particular no setor de semicondutores, né? É um setor altamente intensivo em capital, é um setor altamente intensivo em P&D, né? E essas características envolvem um volume de incerteza nos seus investimentos, nos seus retornos muito grande. Para além disso, é um setor bem interessante porque o processo de inovação, a frequência de inovação é muito curta. E por ser uma frequência de inovação muito curta, nesse arcabouço que o professor Kyung Lin trabalha, né, associando com o sistema setorial de inovação, qual que é a perspectiva? Aí pegando um pouco da Carlota Pérez, né, do Souto e vários autores. Essas transformações tecnológicas, quando elas são mais curtas, né, e quando elas acontecem, em geral, elas abrem janelas de oportunidades, em particular para os países de industrialização tardia, para países, né, que estão no processo ali de superação da armadilha da renda média, de superação do desenvolvimento. Então, por exemplo, o setor de semicondutores, a indústria 4.0, que dissemina muito o uso e o consumo de semicondutores, de chips, por exemplo, de fato, para muitos autores, eu concordo com essa ideia, uma janela de oportunidade, como também pode ter problemáticas pelas características estruturais do próprio setor, né? E aí, adentrando um pouco no caso, na questão da China, de como que a China vem dialogando com isso, para analisar um setor específico, é importante nesse sentido a gente entender como é que tem evoluído o Sistema Nacional de Inovação chinês, né? Eu acho que para a gente ter qualquer tipo de avaliação mais precisa, entender o nível e o grau de desenvolvimento do Sistema Nacional de Inovação e as políticas que estão sendo implementadas na China são fundamentais. Eu vou passar rapidamente por elas, né, dado o meu tempo. Mas a questão básica é de que, desde o final dos anos 80, né, a China tem buscado muito o estreitamento da relação entre política industrial e um aprofundamento do Sistema Nacional de Inovação. E isso fica muito em evidência quando a gente verifica que a China começa a reformar o seu sistema de ciência e tecnologia por meio de uma série de políticas, né, priorizando P&D de tecnologias chaves. Então, por exemplo, a gente tem o 14º Plano Quinquenal, que foi de 2001 a 2005, que foi muito estratégico para a China nesse sentido. A gente tem no 12º Plano Quinquenal, de 2011 a 2015, que também coloca, né, a questão da inovação como elemento-chave para promover o padrão de desenvolvimento, considerando... E aí tem um termo que é fundamental para a gente trabalhar e entender a perspectiva e a capacidade de superação, né, de sanções, por exemplo, que a China vem enfrentando. O Indigenous Innovations, né? Isso é muito importante, que é a ideia da gente refletir e pensar como que esses países têm promovido um processo de desenvolvimento construindo suas capacidades nacionais. Porque empresas estrangeiras e multinacionais, geralmente, elas não transferem nem internalizam tecnologia, a não ser por meio de condicionalidades bem específicas, quando o país tem o poder para tal, que é o caso da China, e também a gente vai tocar um pouquinho nesse ponto, né? Veja, essas políticas, né, para além ainda do Made in China, do 14º Plano Quinquenal, elas vêm associadas com o fortalecimento de várias instituições que têm um elo muito forte ali com a ideia do Sistema Nacional de Inovação. Então, por exemplo, você tem instituições, ministérios, sistemas de CITs, né, todos eles formados, e eu estou citando alguns, né, Academia Chinesa da Engenharia, Academia Chinesa das Ciências Sociais, o Comitê de Ciência Nacional, os Ministérios da Tecnologia, da Informação, todos esses ministérios, todas essas instituições que a China vem construindo, que a China vem fortalecendo, são muito importantes para o fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação, porque essas instituições, elas promovem um processo de aproximação entre os atores, né, estratégicos para você fortalecer o seu Sistema Nacional de Inovação. E por que isso é importante? Isso é importante porque, como a gente está falando de um setor que é altamente intensivo em capital e altamente intensivo em tecnologia e em P&D, você fortalecer o seu Sistema Nacional de Inovação, ele é um indício, né, um elemento extremamente fundamental e estratégico para a gente perceber qual é a possibilidade desse país internalizar essa tecnologia. Então, para além disso, a gente tem o Made in China, né, e o 14º Plano Quinquenal. Ambos os planos
né? Eles têm como princípio colocar a China na fronteira tecnológica. E na minha perspectiva, na leitura que eu faço do Made in China, do 14º Plano Quinquenal, o fato da China buscar a soberania e o fortalecimento das suas capacidades internas, tanto no Made in China como no 14º Plano Quinquenal, não implica, por parte da China, né, formar toda uma cadeia produtiva interna e dizer que ela não vai precisar mais de ninguém. Eu não vejo dessa forma, eu não faço essa leitura, né? Eu acho que a China tem uma articulação e uma busca para o fortalecimento de cadeias produtivas internas, mas mesmo assim promovendo um processo de integração de cadeias produtivas com outras nações, principalmente com os países asiáticos. Não à toa que 70% do comércio na Ásia é feito entre os próprios asiáticos. Então eu vejo que a possibilidade, a questão da China é liderar cadeias, mas ter a ideia de que ela internaliza tudo, eu acho que ela tem muita clareza que isso não é possível que seja feito. E aí, veja, pegando alguns indicadores para qualificar um pouco, né, a evolução desses indicadores, os impactos que isso tem gerado, a China vem, de fato, promovendo um processo de desaceleração de crescimento, mas, né, um crescimento extremamente elevado quando a gente compara com o mundo, né? Segundo, um outro ponto relevante é que, veja, a China é um dos países com maior da indústria de transformação no PIB no mundo, né? Se a gente pegar a indústria, hoje ela tem uma participação como proporção do PIB em torno de 40%, não é trivial, né? Quando a gente comparar com o mundo e ver o impacto que o processo de desindustrialização que o mundo atravessou, o que vem acontecendo com a China, o que aconteceu com a China, isso é muito interessante. E o outro ponto relevante, né? Esse processo de industrialização e avanço das estruturas produtivas da China vem acompanhado de um ganho de complexidade tecnológica muito grande. Se vocês verificarem nesse gráfico, né, a China vem avançando muito no ranking de complexidade tecnológica, né? A gente em 98 ela estava lá em 59º e agora está em 29º. Né, o seu percentual, o seu índice de complexidade vem crescendo de forma extraordinária. Então, cada ano, cada vez que se passa, né, o processo de fortalecimento e de complexidade econômica das estruturas produtivas chinesas, né, ganha muito grande. No último relatório de inovação da Bloomberg, que colocou a Coreia como o país mais inovador do mundo, eles abordam e fazem uma abordagem entre China e Estados Unidos e mostram como que está se reduzindo muito o gap, né, tecnológico entre esses dois países. O outro ponto é, um indicativo bem interessante para a gente avaliar esse potencial de inovação da China é o investimento em P&D como proporção do PIB. Né? Aqui em cima, essa linha maior é a Coreia, que indubitavelmente é o país hoje, né, que tem um investimento como proporção do PIB em P&D acima da média, acima da OCDE, acima da União Europeia, acima dos países de renda média. A Coreia do Sul é um país diferenciado. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é o caso da China. Né? A China, em 1996, era de 0,56 e hoje está em 2,19, né? Se aproximando muito dos Estados Unidos em termos de investimento em P&D como proporção do PIB. Então, é mais um indicativo do fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação. Né? O outro ponto é, de outros indicadores do Sistema Nacional de Inovação, quando a gente pega, né, outros indicadores como o número de instituições de P&D, né, instituições científicas de P&D, grandes e médias empresas industriais envolvidas em P&D, em número de projetos em P&D, é um crescimento extraordinário. O número de instituições na China salta de 3.400 para 18 mil em 2019. Né? O número de projetos sai de 280 mil para mais de 1 milhão de projetos envolvidos, né, no ensino superior. As instituições científicas de P&D, elas têm um número de projetos de P&D que sai de 39 mil, vai para 125 mil. Então, a gente não está falando de qualquer país. A gente está falando de um país com um potencial brutal e que vem investindo muito pesado no seu Sistema Nacional de Inovação. Um dos elementos fundamentais para entender o processo, veja que como a gente está tratando de regime tecnológico, e esse regime tecnológico é importante porque você absorve e internaliza conhecimento externo, um dos elementos que a China vem fazendo é isso, é colocar estudantes chineses no mundo para ampliar e acelerar sua curva de aprendizagem e internalizar esse conhecimento. Hoje, a China é o país com o maior número de estudantes no exterior no mundo, né? E esse gráfico aqui, o crescimento disso é algo extraordinário. Por outro lado, veja que a evolução do número de patentes por instituições científicas na China também evolui muito rápido. Além de ser muito rápido, é muito grande o crescimento disso. Né? E aí, entrando um pouco na questão específica mais do setor de semicondutores, né? Para a gente, a partir dessa perspectiva de que
a China, de fato, ela vem se consolidando, fortalecendo muito o seu Sistema Nacional de Inovação. O que eu... Desculpa, o setor de semicondutores, como a gente pode ver aqui nessa figura, ele tem modelos de negócios, né, que a gente chama de front-end e back-end. O front-end são setores mais intensivos de tecnologia, né, são setores como as fabless, né, as foundries, são as integrated device manufacturers, e você tem também a cadeia produtiva, os segmentos. Se vocês observarem no lado direito em cima, né, a propriedade intelectual e design, os Estados Unidos dominam toda essa cadeia. É por isso que os Estados Unidos têm poder de impor sanções à China e fazer com que, no mundo, todos os países que produzem semicondutores fiquem impedidos de fornecer à China, né? Porque como eles dominam a propriedade intelectual e hoje tem uma participação no volume de receitas mundial em torno de 50%, enquanto a China está com 5%, né? Isso aqui é de fato uma problemática para a China, para ser superada. Quando você pega aqui o caso da China, onde é que a China está produzindo? Basicamente é no front-end, que é onde é um setor menos intensivo em tecnologia, que é no encapsulamento, montagem e teste, né? A China vem evoluindo, a gente foi na fabricação de wafers, a gente vai vendo isso, mas aqui basicamente você tem os Estados Unidos dominando, o leste asiático, basicamente Taiwan, Japão e Coreia do Sul, em cima da cadeia produtiva, principalmente aqui a Ásia, com memórias, né? Então, veja, no setor de semicondutores, de fato, a China enfrenta uma problemática. Agora, é possível entender também essa perspectiva dessa problemática, identificando qual foi a evolução da China nos últimos anos, né? E aí, veja, o processo de desenvolvimento do setor de semicondutores na China, ele não aconteceu agora, né? Nesse estudo eu mostro que desde 1960, a China vem implementando várias políticas de promoção e fortalecimento do setor de semicondutores. Por quê? Porque o setor de semicondutores é um setor chave para você adensar a cadeia produtiva de eletroeletrônicos. Além de adensar, você diversifica. Esse adensamento e essa diversificação, elas geram uma menor dependência por parte da China em relação a outros países, até porque, vou mostrar isso, o déficit na balança comercial da China por causa do setor de semicondutores é muito elevado. Agora, veja, quando a gente pega a trajetória de políticas voltadas para o setor de semicondutores na China, a gente pode categorizar em 4 períodos, né, de 56 a 90, né, quando se tem aí a ideia de uma organização industrial mais ao estilo soviético, né, que enfatiza muito a questão do desenvolvimento nacional, do indígenas, da autossuficiência, né, do forte planejamento estatal. Você tem um segundo período de 90 a 2002, que é quando a indústria chinesa de semicondutores ela tenta alcançar os líderes mundiais, fazendo parcerias com empresas internacionais, participando de joint ventures, né, mas com sucesso limitado, e uma terceira fase que é entre 2002 a 2014, né, que quando surge aí várias empresas de semicondutores com sede na China, né, que tinham os objetivos ali bem articulados enquanto exploravam o mercado interno chinês. E agora, essa quarta fase, que a gente categoriza como quarta fase, que é a partir de 2014 até o momento, quando o governo chinês anuncia planos mais ambiciosos, né, com o Made in China e com o 14º plano quinquenal, né, que já tem ali definições de objetivos e estruturas de financiamento muito maiores, né, e também mais delimitado, mais claros. Então, vejam, alguns planos que chamam muita atenção, no caso da China, é o National Medium and Long Term Science and Technology Development, né, que são planos, né, eu vou passar aqui rápido por causa do tempo, eu já vi que o Renildo está ali, né, a gente tem planos muito estabelecidos, muito rápido, e aí o que esses planos e o que eles têm resultado? Veja, isso aqui é um gap, e é um gap muito forte que a China precisa superar, ou seja, é um gap em que o consumo da China, né, nessa linha vermelha aqui, e a produção. Esse consumo e essa produção faz com que, né, na linha cinza aqui, o déficit na balança comercial no setor de semicondutores seja muito elevado. Agora, como é que a gente pode avaliar e discutir esse processo e essa problemática, esse limite estrutural que a China enfrenta, né? Veja que a China é o maior mercado mundial de consumidor, né, do setor de semicondutores. Isso é muito interessante porque faz parte da estratégia da China de internalizar e fortalecer sua cadeia produtiva nacional. Então, hoje, 58,5% do mercado de consumo de semicondutores é da China, né? Por que isso é importante? Aí um detalhe que eu identifiquei fazendo o estudo.
embora você tenha um gap muito grande entre consumo e produção, a taxa de crescimento da produção chinesa em relação à taxa de crescimento do consumo é muito maior. E o que significa dizer que, se de fato continuar tendo uma taxa de crescimento da produção maior do que a taxa de consumo da China, né, existem boas perspectivas da China superar. Isso aqui é a capacidade de fabricação de wafer da China. Olha o volume, a trajetória de crescimento entre 2001 e 2014. Né, é um crescimento extraordinário. Um outro ponto que eu quero colocar é o crescimento da estrutura produtiva interna no setor de semicondutores da China não é apenas em termos quantitativos, mas qualitativo. O setor de design ele vem ganhando mais relevância. Aqui o vermelho, que é o setor de encapsulamento, etc., que é front-end, né, permanece com maior preponderância, mas ele apresentou uma queda com o setor de design crescendo muito. Né? Para além disso, né, a receita também vem aumentando muito no setor e o número de empresas na China hoje, no setor de semicondutores, gira em torno de 50 empresas. E essas empresas, né, elas também vem apresentando um aumento da participação no volume na indústria de semicondutores internamente no país. Outro ponto interessante que eu quero chamar a atenção é esse aqui. Né? Até 2013, quando a gente pegava o top 10 das principais empresas produtoras de semicondutores na China, não tinha nenhuma empresa chinesa. Veja, até 2010, até 2013, desculpa. De 2013 até agora, entre as top 10, nós temos quatro empresas chinesas que figuram hoje, né, entre as top 10. Né? São empresas que hoje que ganharam relevância, são empresas nacionais que passaram a ter maior relevância. São empresas nacionais como a SMC, a High Silicon, a Qinzhou, né? São empresas chinesas com capacidades nacionais que apresentam uma evolução num espaço temporal muito curto. Né, de 2013 a 2016. Lembra, até 2013 essas empresas não configuravam no top 10. Depois de 2013, essas empresas ascenderam. E as duas principais que estão ali, né, são chinesas. Tá? Para concluir, de vários estudos, né, eu já estou caminhando para a conclusão, Renildo, de vários estudos e de vários indicadores, analisando todos esses indicadores, quais são os elementos que apontam para uma trajetória ascendente da China no setor de semicondutores, né? Na minha avaliação e naquilo que eu venho discutindo. Primeiro, a China, incluindo Taiwan, aí, é o maior centro global de manufatura de dispositivos eletrônicos. Juntos, os fabricantes locais de equipamentos originais, né, e fabricantes contratados que montam dispositivos projetados por outras empresas sediadas em outros lugares são responsáveis por mais de 60% da produção mundial de eletrônicos, de consumo, smartphones e computadores. Né? Ou seja, a proximidade com essas empresas, que são destino final de componentes a serem montados em dispositivos, pode ser muito importante, para as empresas fabricantes de semicondutores. Segundo, a China e os Estados Unidos são os dois principais países em publicações científicas relacionadas a semicondutores nos últimos 10 anos. Né? Inclusive, muitas publicações em parcerias são feitas entre os dois países. 36% das publicações científicas relacionadas a semicondutores publicadas por instituições chinesas foram em coautoria com instituições de outros países, né? Com uma participação dos Estados Unidos relevante. Né? Terceiro ponto, a China tem investido muito, de forma muito agressiva em P&D de semicondutores, e atualmente ela registra o maior número total de documentos de pesquisas acadêmicas de semicondutores e patentes, né, em termos anuais. Embora, veja, você tem os Estados Unidos, que são a fonte da inovação mais relevante da indústria, mas o crescimento da China chama atenção. Não é à toa que 60% das pesquisas e P&D, patentes registradas em 6G são da China, no mundo todo. Né? Então, veja, junto com a Europa, a China tem a maior conversão de patentes depositadas em patentes semicondutores no mundo. Né? E o número médio de citações por patente semicondutor nos Estados Unidos é entre 3 e 6 vezes maior do que para patente de qualquer outro país. Quarto ponto, a China é o destino de aproximadamente 35% das remessas de semicondutores, né? Já que muitos dos principais fabricantes de dispositivos eletrônicos do mundo têm seus produtos montados num país. Né? E quinto ponto, já estou terminando, a China ela é hoje responsável por aproximadamente um grande percentual do consumo do mercado global de semicondutores, o que torna o seu mercado mundial aí, extremamente promissor, extremamente atrativo.
Sexto ponto, a China, ela exerce um papel estratégico em áreas que podem impactar direto ou indiretamente, esse ponto é relevante, na cadeia de suprimento de semicondutores. Por exemplo, como materiais de terras raras, né, outros insumos essenciais como germânico, lítio, tustênio. Né. Terras raras são um conjunto de 17 elementos metálicos com propriedades eletrônicas e magnéticas que são necessários em produtos eletrônicos. Embora esses materiais respondam por apenas uma pequena parte dos custos, né, gerais de produção ainda de semicondutores, eles são blocos de construção de componentes-chave em carros, né, em computadores e muitos outros produtos de alto valor, e são uma vulnerabilidade frequente esquecida nas cadeias de suprimentos globais. Ou seja, a China lidera na extração de 9 dos 17 insumos de matérias-primas críticas, né, nesse setor. E por último, veja, vários estudos projetam que durante a próxima década a China vai adicionar cerca de 40% da nova capacidade de semicondutores no mundo. Né? E o principal fator por trás dessa tendência é a economia. Né? Porque o custo total de 10 anos de propriedade de uma nova fábrica nos Estados Unidos é de 25% a 50% maior do que na Ásia. Tanto é que, veja, o subsídio ofertado nos Estados Unidos é de 10% a 15%, na China chega a 40%. Então, veja, o outro elemento que a China vem adotando muito para poder acelerar o seu processo de internalização e crescimento da estrutura produtiva do setor de semicondutores é o processo de formação de joint ventures impondo condicionalidades. Como o maior mercado interno no mundo, é esse o principal trunfo da China, né, para poder todas as empresas que exploram o seu mercado interno tenham contrapartidas. E isso é uma característica das economias asiáticas. A Coreia fez isso, né, e isso com muita maestria e com muito mais competência, porque tem um mercado interno brutal com isso, né? E aí, concordando muito com o meu amigo Elias Jabbour, né, que sempre mostra o papel das articulações entre os interesses, entre os atores nacionais, eu acho que a capacidade de coordenação por parte do Estado, né, principalmente com a SASAC operando na China, faz com que o setor de semicondutores na China seja extremamente promissor. Eu acho que tem limites, mas, entretanto, as construções das capacidades internas chinas prometem, né, um grande triunfo do país nesse setor. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor Wallace. Excelentes reflexões, valiosas informações. E agora nós vamos contar com a exposição do professor Jorge Almeida, professor de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia. A palavra, Jorge. Obrigado, Renildo. Só complementando, eu sou Jorge Almeida, professor do Departamento de Ciência Política, dos programas de pós-graduação em Ciências Sociais e de Ciência Política da UFBA e do grupo de pesquisa Processo de Hegemonia e Contra-Hegemonia. Bom dia a todos e todas que estão aí nos assistindo. Bom dia, Esther. Bom dia, Renildo. Boa noite, Wallace, que está aí falando diretamente da Coreia do Sul, né? Já está de noite. Excelentes falas de vocês, eu acho que foram bastante ricas, tanto em dados como em análise. Eu vou, inclusive, me aproveitar um pouco disso, mexer um pouquinho aqui no meu roteiro de fala, para fazer uma fala mais complementar em relação a diversas questões que vocês já colocaram de uma forma bastante rica sobre o processo que, inclusive, entre os dois e entre também o que eu vou falar de alguma maneira. Né? Veja bem, quando a gente fala em disputa tecnológica global, nós estamos falando efetivamente da disputa tecnológica no capitalismo e do capitalismo. Né? A China avançou bastante do ponto de vista econômico após as chamadas reformas de mercado aí do final da década de 70, efetivamente a partir de 1978, e a partir daí foram muitos momentos chaves e decisivos da China na tomada de posições políticas e de políticas econômicas e sociais em geral, e particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento científico e tecnológico da inovação. Sempre com o papel fundamental do Estado e sempre voltadas na perspectiva do mercado e da construção nacional chinesa. O Estado tem tido um papel fundamental para o desenvolvimento, né, da China, não somente do ponto de vista tecnológico, portanto, mas do ponto de vista mais geral. Né? Isso dá uma vantagem competitiva à China em relação aos outros países capitalistas, essa capacidade de planejamento, mesmo não sendo mais um planejamento
central do tipo socialista, continua tendo uma grande capacidade de planejamento de ação, inclusive no campo das tecnologias. Essa sua capacidade que é de regulação, mas não somente de regulação, de estímulo, de planejamento econômico e tecnológico, a partir do Estado, como eu disse, voltado para o mercado e voltado para um projeto nacionalista chinês. Principalmente depois das políticas neoliberais, que aprofundaram a financiarização especulativa da economia no mundo em geral, que enfraqueceu a capacidade de ação do Estado de outros países, né, de estimular o processo econômico, a China aumenta a sua vantagem competitiva nesse campo. Bom, mesmo que não tenha, que esses outros países não tenham tirado completamente o Estado desse papel no capitalismo, porque isso é impossível, e nós estamos vendo agora como há uma retomada desse esforço dos Estados, inclusive dos Estados Unidos, para recuperar sua capacidade de competição. Bom, do ponto de vista de planos de desenvolvimento tecnológico, a China, depois de 78, né, chamando sempre a atenção, depois das reformas de 78, fez uma Conferência Nacional de Ciência, justamente desenvolvendo um projeto até 85. Foi um projeto de reconfiguração do sistema de produção científica e tecnológica. Eu chamo de reconfiguração porque, na verdade, não foi aí que a China começou o seu desenvolvimento tecnológico, a sua pesquisa, né? Científica e tecnológica. Nós estamos em 78, 29 anos depois da conquista do poder político pela Revolução Chinesa. E muitas vezes isso é esquecido quando muitos autores, especialmente a mídia, etc., faz um proselitismo grande, como se tudo tivesse começado na China a partir das reformas para o mercado de 1978. Então, veja, é por isso que eu chamo de reconfiguração, e não do início de uma construção. Desde a conquista do poder político pelo PC chinês, em 1949, a China teve muitos avanços do ponto de vista científico, tecnológico e econômico, de modo geral. A diferença é que, naquele período anterior, a ênfase já era forte no desenvolvimento tecnológico, das forças produtivas e da industrialização. Mas isso não estava desligado, né, do processo de avanço político, ideológico, de maior democratização da vida política, de participação política das massas populares, da luta ideológica contra o capitalismo e contra as heranças culturais, feudais e burguesas que estavam presentes na sociedade. O objetivo principal era a transição para o socialismo. Então, não era um projeto que se concentrava de forma exclusiva, né, no desenvolvimento das forças produtivas. Era, como dizia Mao Tse-tung, a política no posto de comando, não a economia. Muito menos era um projeto voltado para o mercado e o fortalecimento de grandes empresas privadas e o enriquecimento de uma minoria, como vem ocorrendo. Então, muitas conquistas foram realizadas naquela época. Vou citar alguns exemplos rapidamente. Por exemplo, apesar de todas as dificuldades de um início de revolução, de um cerco político, etc., entre 1952 e 1978, que foi o início da reforma para o mercado, a produção industrial na China aumentou, em média, 9,4% ao ano, né, antes das reformas para o mercado. Como expressão disso, a produção de carvão cresceu, nesse período de 27 anos, cresceu 9 vezes, a de aço cresceu 32 vezes, a de energia multiplicou-se por 36 vezes. Durante esses 27 anos, o PIB chinês cresceu numa média de 6,2%, sendo que nos últimos 10 anos antes das reformas para o mercado, o PIB cresceu em média 6,8%. Né? Durante esse período, a população chinesa cresceu 57%, passou de 540 milhões para 950 milhões de habitantes, e a expectativa de vida dobrou de 35 anos para 68 anos. É evidente que isso não aconteceu por acaso, houve um forte desenvolvimento econômico e social e das forças produtivas, né? Portanto, científico e tecnológico. Isso foi reflexo de uma melhora exponencial na produção e nas condições de vida, de alimentação, de saúde, de educação, de direitos trabalhistas, de direitos sociais, de previdência social, não é? E de radical diminuição da desigualdade, apesar de uma pobreza muito grande ainda. Assim, a fome foi eliminada, e o analfabetismo foi eliminado, e houve uma significativa ampliação do mercado interno chinês, da capacidade de produção e de consumo de bens populares, não é? Necessários para
essa base inicial. Além disso, a China iniciou também uma moderna indústria aeroespacial, enviou satélites para o espaço, construiu uma potente força armada, fez testes nucleares que foram necessários, inclusive, para inibir eventuais aventuras militares imperialistas, como aconteceram no Vietnã e na Coreia, vizinhos ali da China, na África. Enfim, nesse período, a China consolidou efetivamente um Estado soberano, depois de 100 anos de humilhação. Portanto, o que veio depois de 78 não partiu do zero, se construiu por cima desse alicerce fundamental. Então, ao contrário, né, de partir do zero, partiu de grandes avanços conquistados, inclusive no desenvolvimento das forças produtivas. A partir de 78, aí nós temos uma mudança de perspectiva. O objetivo fundamental passa a ser o desenvolvimento econômico e tecnológico, acima da transição ao socialismo. Nós podíamos dizer aqui agora que nós temos um outro slogan, é o economicismo no posto de comando, não mais a política e o objetivo de transição ao socialismo. A transformação da China numa grande potência passa a ser parte de um projeto nacional desenvolvimentista radical, não é? Mais radical, efetivo, mas dentro de uma lógica da acumulação capitalista. Sem dúvida, como um projeto nacional desenvolvimentista, isso foi vitorioso, não há dúvida sobre isso, a realidade tem mostrado hoje, mas não no sentido de uma transição ao socialismo. O segundo passo, depois de 78, nessa perspectiva de construção de um projeto científico, foi a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada pelos chineses em 1985. Essas conferências tecnológicas aqui têm uma interface com os planos quinquenais que o Wallace colocou. Ele fez essa cronologia relacionada aos planos quinquenais. Eu vou apresentar, muito semelhante, mas diz respeito às conferências que foram realizadas especificamente com esse fim, que acabaram redundando nos planos quinquenais, né? A Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada em 1985, com um projeto de cerca de 10 anos, até 95. Foi um projeto de desenvolvimento científico e tecnológico, digamos assim, mais vinculado a uma aplicação ao processo produtivo, com vistas ao mercado. No terceiro momento, 95 a 2006, houve um novo momento de aprofundamento com foco na inovação. Aí a questão da construção endógena, não é? Que o Wallace colocou, vai começar a ter maior ênfase. Então, buscava-se aqui agora o quê? Superar a importação tecnológica, não é? E um aumento da participação do Estado para estimular a produção científica e tecnológica. E também das empresas que foram constituídas privadamente, que também fazem parte desse processo de produção científica, além das universidades e das próprias Forças Armadas, como veremos aqui. E a prioridade, né, passou a ser, no caso das importações de capitais, para aqueles que contribuíssem para um desenvolvimento tecnológico e para a ampliação dos instrumentos próprios chineses. Isso terá maior impulso a partir de 2003, reforçando essa preocupação da China com a produção endógena, né? Todo esse processo sempre envolveu, inclusive, as Forças Armadas. Aí, fazendo aqui um link com a fala de Esther, que colocou como, historicamente, o complexo industrial militar serve ao desenvolvimento tecnológico, né? Não somente depois da Segunda Guerra, no caso dos Estados Unidos, desde a Guerra Civil de 1861, o esforço de guerra do norte industrial para a guerra do norte dos Estados Unidos foi fundamental para montar uma máquina industrial convertida para uma produção civil, né? Então, isso terá, no caso dos Estados da China, o maior envolvimento do Exército Popular de Libertação, que já tinha tido um papel no processo produtivo econômico chinês desde antes da Revolução, porque a Revolução Chinesa foi de cerco da cidade pelo campo, houve uma libertação de territórios grande, e nesses territórios foram libertados antes da conquista do poder político em Pequim, já foram houve um início de um processo de produção econômica, e a orientação política para o exército é que os soldados se envolvessem no processo produtivo, apoiando os camponeses, né? Então, isso aconteceu na China, como aconteceu no mundo todo. Então, o complexo industrial militar tem sido fundamental para o desenvolvimento tecnológico. Um quarto momento, nós podemos dizer que, a partir de 2006, houve um novo plano de desenvolvimento tecnológico, mais de médio e longo prazo, dessa vez com foco na inovação, se tornou realmente um centro
estratégico, né? O novo objetivo era ter, né, naquele momento, agora na década de 20, uma economia voltada para a inovação e tornar a China um líder em ciência e tecnologia em 2050, quando estará se comemorando, em 1º de outubro de 49, os 100 anos da Revolução, da conquista do poder político pelo Partido Comunista Chinês. Então, visando aí uma profunda integração entre indústria, ciência e tecnologia, né? Bom, a crise de 2008 ela vai pressionar mais ainda nessa linha de desenvolvimento, tanto do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, como também da ampliação do mercado interno de reforço e exportações de capitais. Com isso, nós vamos ter, portanto, uma linha de reforço de um conjunto de empresas, não só estatais, mas também privadas, de caráter monopolista, com potencial de expansão internacional, para promover essa disputa global, né, que nós estamos falando aqui, essa disputa global também no campo tecnológico. É quando a China passa a ser não somente um exportador, um grande exportador de mercadorias de baixa qualidade, né, para um exportador de mercadorias de alta qualidade e também exportador de capitais, na forma de investimentos e financiamentos, e também de tecnologias. Enfim, um processo de expansão historicamente comprovado, no nosso entender, de desenvolvimento do capital monopolista de todos os países que se tornaram países imperialistas, não é? Veja bem, isso não é só uma questão de escolha. Um país não escolhe que vai ser imperialista ou não vai ser imperialista. No momento que ele opta por uma lógica de desenvolvimento, de acumulação capitalista, essa é a sua tendência, né? Essa é a sua tendência, essa expansão externa e a construção de relações de dependência com outros países é um padrão, não é? Isso, evidentemente, a partir do momento que opta por uma linha de construção capitalista, né? Isso está claro do ponto de vista teórico e empírico, desde a conceituação de Lenin, há 105 anos atrás, né, no seu já clássico livro Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, né? Então, a opção de desenvolvimento capitalista na China necessariamente levaria, como está levando, no nosso entender, a uma expansão de capitais na disputa de seus monopólios também internacionalmente, com características de uma relação imperialista. Esse tipo de relação ela se dá gerando, digamos assim, dois tipos de relações. Por um lado, uma relação imperialismo-dependência com os países da periferia e, por outro lado, conflitos interimperialistas com outras potências imperialistas, como nós estamos vendo hoje com os Estados Unidos. Portanto, a disputa que está se dando não é somente uma disputa tecnológica, é tecnológica, política, econômica, geopolítica, entre grandes potências imperialistas. Evidentemente que hoje o imperialismo não é mais como era no final do século XIX. Né? Uma série de características presentes naquele tipo de imperialismo, como, por exemplo, a existência de colônias, elas não existem mais, né? Os países são formalmente independentes, então também não tem ocorrido guerras interimperialistas, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Elas foram substituídas pelas guerras frias e pelas chamadas guerras por procuração, né? Então, a penetração dos capitais dos países centrais nas periferias não se dá principalmente a partir do uso da força e da agressão militar. Se dá a partir de sua capacidade econômica, política, tecnológica, diplomática, em alguns casos também militar, mas não necessariamente, não obrigatoriamente, né? Aliás, isso já tinha sido bem esclarecido pelos autores brasileiros da teoria marxista da dependência, como Rui Mauro Marini, lá na década de 1970, quando falava sobre a dependência do Brasil e da América Latina, né? Então, é evidente que tudo isso ia gerar conflitos do ponto de vista internacional, porque isso quebrou a unipolaridade imperialista hegemônica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não aceitam isso, não querem aceitar e farão o possível para que isso não se realize, não é? Uma situação de equilíbrio ou mesmo uma superação da China em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos cometeram, eu vou dizer assim, um erro e um acerto, e outros potências imperialistas, quando enxergaram a abertura da China, o investimento de capitais na China, exportação de capitais para a China, como uma maneira de transformar a China num país capitalista dependente. Acertaram em parte, porque a China realmente se transformou num país, se converteu ao capitalismo. Mas erraram na outra parte, porque a China fez isso com soberania e construindo-se, portanto, como uma potência
econômica é o tipo digamos, Estados Unidos e outros criaram a cobra que depois agora está mordendo o próprio imperialismo. Então, esse é um elemento importante para a gente entender esse processo. Portanto, na Constituição de uma potência, vocês estão tendo aí uma participação especial de Belinha, que é a nossa cachorrinha, que resolveu intervir aí. Espero que ela se acomode. Não é? Portanto, na Constituição, né, de uma potência, na Constituição da China, né, como uma potência sobre todos os pontos de vista, econômico, tecnológico, político, militar, espacial, sendo hoje, de fato, o grande oponente desafiante da hegemonia dos Estados Unidos. Por tudo isso que já foi falado aqui, inclusive por Esther e por Wallace, né? Isso deixou isso bastante claro, sendo, portanto, o grande oponente. Evidente com algumas lacunas, como foi chamada a atenção aqui, né, pelas falas de ambos, especialmente no que diz respeito a esse campo dos semicondutores, apesar da China. A China age de duas maneiras para enfrentar essa situação. Né? Uma tentando fazer estoque de semicondutores, outra desenvolvendo processos de produção, que cresce, porém ainda num nível de qualidade técnica mais atrasada. Então, a China ainda está muito dependente dos semicondutores mais avançados. Né? Então, nesse sentido, se por um lado a China se converteu ao capitalismo, promoveu o processo de acumulação de capital e concentração de riquezas forte, né? Um forte aumento da desigualdade, a formação de uma camada muito forte de uma burguesia chinesa, né? Com centenas de bilionários, né? De milhares de multimilionários, ela manteve sua soberania nacional e, portanto, se constitui como uma potência desafiante. E não é à toa que hoje cerca de 1%... Dá um tempinho aqui para ver se Belinha se acalma. São os ossos do home office. Então, se por um lado a China, né, se converteu ao capitalismo, ela teve essas consequências. Né? Então, como eu estava dizendo, retomando aqui a ordem das coisas, não é à toa que na China hoje 1% das famílias chinesas detenham 30% da riqueza produzida na China e que 20% dos mais pobres detenham apenas 1% da riqueza. A China, de fato, acabou com a miséria, hoje não tem mais ninguém vivendo abaixo da linha da pobreza, mas a grande maioria da população chinesa continua pobre. Né? Apesar de ter 400 milhões de pessoas inseridas na chamada classe média, que é maior do que toda a população dos Estados Unidos, né? A grande maioria da população chinesa, cerca de 2/3 da população, ainda é formada de famílias trabalhadoras pobres. Do ponto de vista tecnológico, isso vinha ocorrendo, essa relação da China com os Estados Unidos vinha ocorrendo até, digamos assim, pelo menos até o final do século passado, com uma certa complementariedade. Mas, a partir de certo momento, isso vai se transformando numa competição cada vez mais agressiva, né? Com repercussões que não são somente mais no campo do comércio. Né? Quando começou a se falar no conflito de Trump como uma guerra comercial, na verdade já não era uma guerra comercial, já era uma guerra geopolítica e o elemento tecnológico na ponta dessa disputa. Né? Então, essa disputa global que, de certa maneira, já se insinuava no governo Obama, como já se apresentava certas características que podiam apontar para uma bipolarização internacional e para uma guerra fria. Né? Hoje, isso se expressa numa competição econômica abrangente, como já falamos e repetimos aqui, política econômica, diplomática, geopolítica e também militar, provocando, inclusive, uma corrida armamentista, né? E a formação de vários blocos de tensionamentos internacionais. Isso não significa que vai ocorrer uma guerra, né, entre a China e os Estados Unidos, o que, no nosso entender, não está colocado. Né? Nesse sentido, certas ações da China, como a chamada nova Rota da Seda, né, em suas várias rotas, tem um papel de expansão chinesa que não é somente econômica, é tecnológica, é política, diplomática e é também militar. E, por outro lado, o próprio investimento cada vez maior da China no orçamento militar está se dando principalmente para a sua modernização tecnológica,
ele é mais qualitativo. O orçamento dos Estados Unidos é muito maior do que o da China, mas ele é disperso, tem muita despesa para manter missões e bases militares espalhadas pelas tropas, espalhadas pelo mundo inteiro. A da China não, ela é mais focada, mais seletiva para modernização tecnológica. Isso, como já disse aqui, e já vimos aqui, tem toda uma repercussão na conversão para atividades civis. Existem, finalmente, diversas ações de bloqueios. O mais famoso passou a ser o bloqueio em relação à Huawei, empresa chinesa que é vanguarda, né, nas tecnologias de comunicação, não só na produção de celulares, mas principalmente na infraestrutura para a internet e agora na vanguarda da 5G. Né? Mas não vai ser fácil resolver esse problema, porque existe esse banimento é complexo, porque existe muita interconexão, há muita sobreposição, interfaces muito fortes, não somente entre capitais chineses, com os Estados Unidos, europeus e asiáticos, mas também, e com a Rússia também, mas também uma interface tecnológica. E essa disputa tem repercussão em vários outros países. Você vê, por exemplo, o que aconteceu com a internet 5G, não é? Aqui no Brasil. Estou fechando aqui no Brasil. Né? Por mais que Bolsonaro, um presidente de extrema-direita, neofascista, anti-China, pró-Estados Unidos, quisesse banir a Huawei, por mais que Trump e Biden pressionassem, acabou a Huawei saindo como vitoriosa depois de todo o processo do leilão que foi finalmente encerrado no Brasil. Né? Ela não foi banida. Então, só para realmente concluir, quais as ações que usei com Trump e Biden para enfrentar a China nesses bloqueios, nesse enfrentamento? De Trump vieram principalmente medidas coercitivas. Biden não somente aprofundou as medidas coercitivas, aumentou o número de empresas banidas e assim por diante, como tem tomado uma série de medidas para visar uma recuperação da capacidade de disputa tecnológica dos Estados Unidos. Investimentos do Estado, bilionários, né? Também voltados para a produção tecnológica, e, por outro lado, também uma busca de parcerias, de acordos com outros países e empresas de outros países, assim também como a importação de unidades de produção de Taiwan, da Coreia, para dentro dos Estados Unidos, no sentido de manter a sua capacidade. Então, estou concluindo, considere-se concluído. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Jorge. Importantes recordações aí do período antes de 78, antes das reformas de mercado, né? Interessantes reflexões sobre o conflito de forma mais ampla entre China e Estados Unidos. Nós, na verdade, nós chegamos aqui, nosso prazo chegou, só temos 10 minutos. Né? Chegamos, o nosso limite é de até meio-dia. Então, as perguntas que foram colocadas aqui foram apenas 2 perguntas, e teve um comentário, né? Mas perguntas mesmo, teve uma pergunta para a professora Esther, que questionando como tem sido a evolução dos investimentos na perspectiva de produção de semicondutores pela China, né? E uma pergunta para o professor Wallace, né? Sobre como se dá essa disputa tecnológica, como é que fica a América Latina, né? Então, Wallace, o que sobra para a América Latina nessa guerra tecnológica entre China e Estados Unidos? Cara, para a América Latina... Então, a gente vai inverter. Primeiro o Wallace responde e, em seguida, a professora Esther. Então, o Wallace, você pode também comentar alguma coisa que você queira aí do debate que ocorreu, tá, além dessa questão da América Latina. 3 minutos para o Wallace. Tá, eu vou me restringir por causa do tempo também. Eu também já estou, né, meia-noite quase aqui, para mim tá pesando já. Mas, assim, eu acho que em relação à América Latina, o cenário geopolítico, se tivéssemos um governo pragmático,
seria bem interessante para otimizar esse cenário. Por exemplo, no setor de semicondutores, o Brasil tem a única empresa na América Latina, que é o CETEC, né? Nós temos um programa de estímulo ao setor, que é o PADIS, né? Se comparar com o volume de recursos no mundo, é muito pouco que a gente investe, está em torno de 4, 6 bilhões em reais. Se você pegar um setor como os semicondutores, que só uma empresa como a TSMC, né, investe 100 bilhões para ampliação da capacidade produtiva, se você pegar a Coreia do Sul, que agora anunciou um investimento de 450 bilhões para os próximos 6 anos e tem, né, players fundamentais como a Samsung e a SK Hynix, né? Se você pegar a China, que anunciou um plano de 1 trilhão e 700 bilhões para o estímulo ao setor de semicondutores, é um negócio brutal, né? Então, eu acho que a gente tem elementos de otimizar isso através do pragmatismo via parcerias tecnológicas, né? Nós temos capacidades internas construídas, setores estratégicos, como o CETEC, por exemplo, né, que poderia muito bem otimizar esse cenário, por exemplo, de escassez de semicondutores, da crise de escassez de semicondutores, com perspectiva de ser superada apenas lá para depois de 2023, fazendo parcerias tecnológicas, né, com empresas chinesas, com empresas coreanas, já tem empresas coreanas com parcerias com o CETEC, por exemplo. Então, eu acho que seria o momento. Lamentavelmente, não é isso, né? Pelo contrário, o que vem acontecendo no Brasil e na América Latina é um processo de destruição de terra arrasada mesmo. Então, é isso que eu acho que está acontecendo, né? Mas eu acredito que, não sei, eu acho que ainda tem janelas de oportunidade para a gente explorar, né? Mas não com esse governo atual. Satisfeito, professor Wallace? Sim, eu não vou falar muito não para o Jorge e para a Esther falarem, para não tomar muito tempo, só tem 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Wallace. Se agora, você quiser falar mais um pouco, Alice, eu como anfitrião aí, eu abro mão do meu tempo para você, Esther, tá certo? Quer fazer algum outro comentário, professor Wallace? Não, estou satisfeito. Pode deixar a Esther falar e o Jorge, né? Muito obrigado. Então, a professora Esther, com a palavra. Eu li aqui os comentários também, né? Tem essa pergunta aqui, como tem se dado a evolução dos investimentos na perspectiva da produção de semicondutores pela China. Eu vi também outro comentário aqui que diz assim, a autonomia chinesa em relação aos semicondutores é questão de tempo, dado o desenvolvimento tecnológico acelerado deles. Eu vou usar esses dois comentários juntos para a gente trazer aqui uma perspectiva do seguinte, não dá para a gente ficar trabalhando com ceteris paribus, né? Até como a indústria de semicondutores foi em 2016 e projetar que para que 10 anos vai ser de outra forma, porque a gente está no momento de várias movidas geopolíticas e de reação dos Estados Unidos. Eu posso dizer o seguinte, até 2016, a China comprava e fazia fusão e aquisição de um monte de empresa de semicondutor alemã, de empresa de semicondutor dos Estados Unidos, e esse era um canal de desenvolvimento. Esse canal fechou. Entendeu? A gente tem que olhar que isso é uma disputa geopolítica e tem ação e tem reação. Então, não dá para pegar uma foto da indústria de semicondutores antes da guerra comercial e falar, bom, porque aqui estava crescendo, o ceteris paribus também vai. A gente viu o que os Estados Unidos conseguiram fazer com o Japão. O Japão estava numa tendência de crescimento nos anos 80, chegou a bater 51% da indústria mundial de semicondutores, os Estados Unidos fizeram uma reação. Hoje o Japão não tem nem 10%. Certo? Então, a gente tem que ver que isso é uma disputa geopolítica, que existem práticas de exclusivismo tecnológico, existe controle de exportação, existe uma dimensão política que interfere e que, por mais que a China tenha vontades e ambições, certo? Ela ainda carrega nesse setor a marca da dependência e depende de como os Estados Unidos vão jogar. O que eu disse a respeito ali? Então, o que vai acontecer com o investimento, as empresas têm vários planos de abrir fábrica de manufatura lá, certo? Mas a gente já viu que os Estados Unidos também estão se mexendo e estão fazendo também a TSMC fazer investimento nos Estados Unidos. Como isso vai se desdobrar daqui a 10 anos, eu acho que é um exercício de ceteris paribus, de tiro no escuro. A gente não sabe como isso vai se desdobrar, porque o processo está em andamento. Né? Então, independente do que a gente gostaria que acontecesse, para quem a gente torce ou não torce, né? Porque não é uma questão de torcida, é uma questão da gente avaliar a situação concreta, eu acho que
está em aberto, o cenário está em aberto. É uma disputa geopolítica e está se mexendo. Então, por mais que a gente gostaria que a China tivesse autonomia, a questão da autonomia, inclusive, vai me trazer outro ponto aqui. Quando eu digo que a China tem uma retórica, que ela tem, né, pretensões de autossuficiência, eu digo do ponto de vista retórico, né? A China fala em autossuficiência. O Made in China fala de uma taxa de autossuficiência de 40% para 2020, que não bateu, né? E fala de uma taxa de autossuficiência em semicondutores para 2025 de 70%. Isso daí não faz nem sentido, né? Por que eles falam em autossuficiência? Autossuficiência, como assim 70%? 30% eu dependo de fora, 60% eu dependo de fora. Isso tem um papel só retórico aqui. É retórico porque traduz um nacionalismo que é o que vem sustentando, dando coesão social ao processo chinês, que deixou de ser um processo, eu tenho acordo com o professor Jorge, de classe e de transição para o socialismo. Né? O que segura ideologicamente a China do ponto de vista da coesão social, principalmente uma ideologia nacionalista. Então, você fala de indigenous innovation. Indigenous innovation tem inovação, mas também tem reinovação e tem inovação incremental, que na prática é pegar inovação estrangeira e adaptar para a realidade chinesa. Então, quando eu falo em autossuficiência, aqui está cumprindo muito mais um papel retórico. Eu mostrei para vocês como é descabido achar que pode fazer autossuficiência num sistema globalizado, mas a China fala em autossuficiência. Então, a gente tem que entender do ponto de vista discursivo o porquê que eles estão usando essa retórica, né? E aí eu acho que tem a ver com um projeto nacionalista, com uma ideologia nacionalista que dá a liga, né, do que o PCC hoje se tornou um partido nacional, né? Um partido que tem a classe burguesa e que tem a classe trabalhadora. Então, não é mais um partido de classe. E isso se expressa na sua ideologia e na sua retórica nacionalista. Então, tem contradição. A questão, certamente, é um mercado gigantesco, mas tem contradição, porque tem dependência estrutural. Obviamente, como eu mencionei aqui também, estou lendo aqui o comentário do Romilson, obviamente, como eu mencionei aqui também, a China é importante tanto para a produção quanto para a realização. E é isso que destoa da característica da Guerra Fria, esse entrecruzamento entre o capital, né? Entre o capital chinês e o capital americano, né? Então, acho que a gente tem que trazer outros elementos do que só olhar o que a China está fazendo e assumir que isso vai seguir uma trajetória ceteris paribus. Ô, Renildo, posso fazer um comentário breve? Se me permite. Eu não, veja, eu não fiz uma avaliação ceteris paribus, não sei se você está se relacionando à minha avaliação. Né? Eu, em momento algum, citei ceteris paribus. Né? O processo de construção e evolução do fortalecimento do sistema nacional de inovação chinesa é algo extraordinário, dados que são indicadores que são presentes até o momento, né? Em relação a comparar a China com o Japão, é meio descabido, porque Japão não tem o mesmo potencial de mercado interno que a China tem. O Japão passou por um processo de financiarização do seu sistema financeiro que a China jamais vai deixar passar, né? Promovendo um processo de instabilidade e vulnerabilidade. Recentemente, a Intel e outras empresas, né, pressionaram o governo norte-americano pelo fim das sanções impostas à China, porque eles não querem perder o maior mercado interno do mundo. Né? Para além disso, não é uma questão de torcida ou não, é uma questão de fato histórico, que está acontecendo, que está sendo construído. O que vai acontecer no futuro, aí ninguém sabe. Né? Agora, também afirmar que vai dar errado ou que não vai dar errado, ou que vai dar certo, é extremamente arriscado. O jogo, como a Esther falou, está em aberto. A China está construindo suas capacidades. E veja, quando se fala em inovação, as inovações incrementais ou radicais, elas permitem um processo de construção de curva de aprendizagem que são capazes de internalizar a tecnologia e promover o processo de inovação, transitar da imitação para um processo de inovação. As trajetórias tecnológicas nos países asiáticos, todos se deram dessa forma. Ninguém saltou para um processo de inovação do nada sem construir essas capacidades. É ingenuidade achar também que um país com potencial e com a construção de um Sistema Nacional de Inovação vai ficar apenas no processo de imitação e de inovação incremental. Né? O investimento no Sistema Nacional de Inovação, ele tem como objetivo promover o processo de capacidade de inovação nacional. O Indigenous Innovation, as Companies Innovation, tem esses elementos, né? Está desligado, Renildo, seu microfone. Está desligado. Eu não estou te ouvindo, Renildo.
Agradeço mais uma vez as contribuições do professor Wallace e da professora Esther, muito obrigado, e passo a tarefa para o professor Jorge de fazer o encerramento aqui, em nome da coordenação do webinário China Atual. Bom, aumentou minha tarefa, né? Ó, aí veja bem, eu, na verdade, não ia... Tinha até cedido a palavra aí, foi bom esse debatezinho aí no final. Se a gente tivesse sobrado mais tempo, o debate teria sido até mais rico, né? Infelizmente, a gente ficou muito apertado mesmo. Eu só queria aproveitar primeiro para fazer uns comerciais aí, né, das nossas próximas mesas. Nós ainda temos 7 mesas, todos os dias de manhã e de tarde, de manhã às 10h30, de tarde às 13h30, sempre na sala B2, né? Então, convidar vocês para participar, especialmente sobre essa discussão de tecnologias. Tem uma mesa de sexta-feira de manhã, sexta-feira de manhã, que um dos expositores vai tratar da questão da disputa do 5G aqui no Brasil. Então, acho que essa questão vai ficar coisa. Agora mesmo, às 13h30, vai ter uma discussão sobre uma mesa sobre meio ambiente e a China. Certamente vão aparecer as tecnologias que não são essas que a gente discutiu muito aqui. Vai aparecer a questão da produção eólica, da energia solar, etc., chinesa, que vai aparecer nisso aí. Sobre esse debate de imperialismo, independência, etc., pelo menos em 2 mesas essa questão vai aparecer, numa mesa que vai tratar da relação da China com a América do Sul e da China com a Bahia. Então, eu só aqui vou concluir, encerro, mas agradeço mais uma vez aí a presença de Esther e Wallace. Esse debate foi riquíssimo. Eu sugiro a quem está assistindo aqui a compartilhar, porque eu acho que a gente acabou fazendo uma coisa bem complementar, diversos elementos que estão presentes nessa questão da disputa tecnológica acabaram aparecendo aqui. Se a gente juntasse tudo, né, sairia uma coisa bem rica e certamente saiu aí. Portanto, peço a todos que compartilhem, divulguem aí essa mesa que vai continuar disponível aí no YouTube. Mais uma vez, obrigado e boa noite, Wallace, tá certo? Boa noite aí, você boa diretamente para vocês, bom dia, né, para mim. da Coreia do Sul. E bom dia para todas e todos que estão aqui, especialmente também um agradecimento, né, a Carol, Tana e Bruna, que estiveram aí, estão aí contribuindo não somente com essa mesa, mas com a sustentação técnica do nosso congresso. Muito obrigado a todos. Encerramos a nossa mesa.